Olá, gente! Eu sou o Isaac, esse é o Isaac React. Voltamos com mais um vídeo do canal Lip. Vamos fazer o Hip em Pokémon GO. Espero que vocês gostem. Ative o sininho com o beijo, compartilhe e dá muitos likes. Vamos começar. Em julho de 2016, o mundo testemunhou a ascensão do lançamento de Pokémon Go. Ruas foram paradas e uma multidão de pessoas transformaram parques e shoppings em arenas de caça virtual. Com a dinâmica de capturar Pokémons no mundo real, a empolgação era palpável, levando milhões de pessoas a baixarem o aplicativo e poder. Se vocês concordarem que falarem aqui nesse vídeo, comente aqui embaixo. E também se inscreva no canal, ative o sininho para mais react como esse. Vamos retornar. ter a sensação E se vocês já jogaram esse jogo, também comente aqui embaixo. Agora vamos retornar firmemente. de experienciar o mundo Pokémon na palma da sua mão. E como um cometa atravessando o céu, Pokémon Go alcançou uma popularidade estratosférica, fazendo em um mês o que os jogos mais populares da época demorou anos, registrando quebra de recorde em número de downloads em sua primeira semana na Apple Store, sendo o jogo com o maior número de downloads em um único dia na história. O fenômeno Pokémon Go foi registrado em todo o mundo, mostrando o poder dos jogos mobile e do nome Pokémon. Mas nem tudo são flores. E alguns meses depois do seu lançamento, Pokémon Go registrava uma queda de 80% de usuários diários ativos, saindo de 28 milhões e indo para 5 milhões. O que houve com o jogo que dominou o mundo? Foi só hype passageiro? Hoje vamos destrinchar os principais pontos que fizeram Pokémon subir ao topo e depois cair na mesma velocidade que subiu. Pokémon é uma das séries de jogos mais aclamadas de toda a história. Sendo criada em 1996 pela Game Freak, seus primeiros jogos foram Pokémon Red e Pokémon Green, que eram basicamente a mesma versão. A diferença é que cada uma tinha alguns Pokémons exclusivos, que eram uma estratégia para incentivar a troca de Pokémons entre os jogadores, o que foi uma inovação e tanto para a época. Ao decorrer do tempo, a franquia Pokémon foi criando cada vez mais notoriedade e se tornando muito popular nos portáteis, sendo exclusivo na Nintendo e tendo jogos que marcaram a infância e adolescência de muitos. Entre eles, o Fighting Red, ou para quem é mais frescurento, o Far Red, que eu acredito ser o mais popular aqui no nosso país. E também o Pokémon Esmeralda, que esse aí tem um espaço reservado no meu coração, por ter sido a minha primeira experiência com a franquia. Depois deles, foram lançadas inúmeras versões. Conforme os portáteis iam evoluindo, os jogos de Pokémon também, sempre introduzindo novas regiões para explorar, como Johto, Hoenn, Sinnoh e novas gerações de Pokémon. Óbvio que os gráficos eram atualizados e novas jogabilidades também foram introduzidas. Porém, por interesses comerciais da Nintendo, Pokémon nunca chegou no Android. Não legalmente, né? Até que em setembro de 2015 foi anunciada uma parceria entre a Um novo Niantic, jogo, a Nintendo e a Marquete. Pokémon Company. E essa parceria era o anúncio de Pokémon Go, um jogo que prometia o mundo de Pokémon no mundo real, através da tecnologia das câmeras e GPS dos celulares. O hype para esse jogo foi gigantesco, tanto pela tecnologia inovadora, quanto por ser o primeiro jogo de Pokémon para smartphone. E dito e feito, o jogo foi um estouro imediato, parando todo mundo e estourando a bolha de jogos mobile, se tornando notícia no mundo todo. Eu nunca vi algo tão surreal como Pokémon Go. A febre era tão grande que centros comerciais começaram a se adaptar ao jogo mobile, e estratégias como utilizar incenso nos estabelecimentos para atrair clientes foram se normalizando. Pessoas empreendendo com seus carros e cobrando para dar carona e ajudar a pegar mais Pokémons foram virando notícias. E cara, eu nunca vi isso acontecer com nenhum outro jogo na história. Foi surreal como esse jogo abriu portas para situações que nunca antes foram imaginadas. Quando que alguém na história iria imaginar um jogo de celular interferindo nos comércios? Mas nem tudo são flores. E assim como uma flor desabrocha e tem o seu ápice,
uma hora ela murcha e perde o seu brilho. Então agora vamos abordar os principais pontos da queda da audiência de Pokémon Go. Apesar de que a ideia de Pokémon era justamente fazer com que as pessoas saíssem de casa para capturar Pokémon, boa parte das pessoas não gostavam muito dessa ideia. Principalmente no Brasil, onde o acesso à internet móvel é bem limitada e tem também o gasto da bateria. E isso vale mais ainda para usuários de iPhone. Mas enfim, devemos considerar também que existem várias áreas perigosas, onde você poderia ser roubado, sequestrado ou até pior. Temos também as pessoas que moram na zona rural ou zona remota, as pessoas com deficiência física, e também temos os acomodados, que só não gostavam de sair do seu quarto mesmo. Tem toda uma galera que, por motivos próprios, não compactuavam dessa ideia de sair de casa para caçar Pokémon. E bom, o jogo não dava a mínima para esse público. A ideia deles era assim: se você não consegue andar para caçar Pokémon, eu não tô nem aí. É só não jogar nosso jogo. É foda. E Isso outro mesmo. ponto que pecava muito eram os famosos Pokémons regionais, que só eram capturáveis em determinados países. Ou seja, para alguns era simplesmente impossível completar a Pokédex. Porque, mano, obrigar você a sair do seu país para Vou caçar pegar Pokémon no é evento. complicado, hein? Fora os eventos que aconteciam em lugares específicos que não era acessível à maioria. Bom, fazia sentido as pessoas usarem o fake GPS, porque obrigar as pessoas a ter que sair do seu país para poder completar a Pokédex é demais, né? Eu até entendo toda a proposta de fazer alguns Pokémons se tornarem exclusivos e tal, mas nesse caso deveria ter pelo menos um sistema de troca de Pokémons, para que fosse acessível a todos capturar todos os monstrinhos. E essa troca, ela até chegou, só que 2 anos depois, e limitado a uma distância padrão. Em resumo, você teria que sair do seu país mesmo. Bom, todos nós sabemos o quão grande é o nome Pokémon. E quando você tem em mãos algo tão grandioso assim, é de se esperar que tudo relacionado a esse jogo seja extremamente bem planejado e com o melhor suporte possível. Não é o caso da Niantic. Quem acompanhava Pokémon nas redes sociais sabiam que a Niantic não tinha a menor noção da grandiosidade de Pokémon. Tanto que os eventos tinham uma estrutura patética, que faziam muitos jogadores passarem horas esperando para ocorrer o evento e muitas das vezes o evento não rolava. Isso não é um problema, tá? Tá muito difícil de jogar isso aqui porque todo mundo tá conectado. Tá muito difícil de jogar, conectar. I still wanna play. Não conseguimos conectar. I wanna play. I just wanna play. O jogo não tá funcionando. O jogo não conecta. Eles não se prepararam pra isso. We're not mad. We're disappointed. Eu Vocês sei lembram que desse isso não vídeo legal? interfere diretamente o jogador casual, principalmente porque a maioria não ia sair da sua cidade ou do seu país para participar dos eventos. Mas sabe quem isso afeta? Os influenciadores, que na maioria das vezes são os responsáveis por manter um jogo no hype, ou até mesmo manter ele vivo. Porque pensa comigo, se os influenciadores não fazem conteúdos relacionados aos jogos porque ficam frustrados com a empresa, a impressão que dá pra gente que tá do lado de fora de todo o cenário é que o jogo morreu. Então, todo jogo que se preze tem que dar uma atenção melhor para os influenciadores. E esse não era o caso da Niantic. Falta de novidades. Era óbvio que Pokémon era extremamente viciante. Bastava baixar o jogo e jogar ele por 5 minutos que você tinha a mesma sensação que um usuário. E esse vício se mantinha por alguns dias, até você sair e encontrar o mesmo Pokémon 574 vezes seguidas. Irmão, não é possível que isso só acontecia comigo. Pô, eu saía pra caçar e bom, olha lá, um Caterpie, ok, tá pego. Vamos andar mais um pouco e bom, um Caterpie aqui, ok, tá pego também. Ando mais um pouco e você de novo. Ando mais um pouco. Ah, não é possível. Eu ando mais um pouco. Ah, mano, vai se... Querendo ou não, a graça de Pokémon sempre esteve em caçar Pokémon.
mas também em utilizar eles em batalha, vencer desafios, ganhar insígnias e evoluí-los. Mas pô, o sistema de batalha de Pokémon Go era uma piada, de verdade. Cara, cadê as batalhas de turno? Pô, fora que o sistema de PVP saiu 2 anos depois do lançamento do jogo. 2 anos esperando para poder jogar contra um amigo meu? Sério? E esse é o tipo de coisa que me deixa frustrado. O PVP já era para ter vindo no início do jogo. No início? É brincadeira, velho. Ainda no começo de Pokémon, eu tenho que dizer que ele era muito parado. E como eu morava em uma cidade pequena, só existiam 2 Pokéstops e nenhum ginásio. E eu posso falar por muitos que também não moram em grandes metrópoles. Como estava bem no começo, ele ainda precisava validar sobre como aumentar o número de Pokéstops e ginásios. Só que até isso ocorrer, as pessoas das cidades pequenas já tinham enjoados, fora o grande número de spawn de Pokémons repetidos, que era extremamente frustrante. A falta de eventos, não tinha o PVP ainda. Então, qual era a graça de eu pegar um Dragonite com 2000 de CP se eu não podia usar ele para humilhar o meu amigo? As pessoas Era que verdade. moravam em lugares mais remotos ficavam reféns de Praticamente, ter que sair da sua cidade algumas para poder ter uma cidades experiência onde eu completa moro, com Pokémon GO. Então, não logo o tem jogo se tornava Pokéflix. repetitivo e monótono, porque querendo ou não, rodar Pokéstop e jogar Só tem mais Pokémonas, rede lá uma pra hora você, enjoa, né? sabe? Tem mais. Se você fizer o pré-registro agora, já garante. Uma hora enjoa, né? Quando a pandemia chegou em 2020, as pessoas entraram em lockdown. Ou seja, como alguém poderia sair de casa para caçar Pokémon se estava proibido sair de casa? Pokémon GO iria falir, a não ser que a Niantic pensasse em uma maneira de resolver isso. Dito e feito, eles lançaram um item chamado Passes de Raid Remota. E para quem não sabe o que é uma Raid, vai aí uma breve explicação. Raids são como eventos cooperativos em lugares específicos da cidade, cujo objetivo é derrotar um Pokémon poderoso. É o tipo de evento que te dava a oportunidade de capturar Pokémons lendários, em resumo. Então, na pandemia, foi lançado o Raid Remoto, que te permitia jogar as raids sem ter que sair da sua casa. Foi um item muito bom e que ajudou a manter o jogo vivo no período de lockdown. E no quesito de acessibilidade, esse item era ótimo, pois pessoas que portassem deficiências físicas ou que morassem em lugares remotos agora teriam mais acesso às raids. Mas, como nem tudo é mel na chupeta, chegou a hora deles aumentarem os preços e limitarem o uso das raids remotas. Porque, para quem não sabe, os passes de raid eram obtidos de graça e também de forma paga, sendo que para muitas pessoas era mais fácil comprar do que ficar tentando pegar as grátis. E percebendo como o item das raids remotas eram bem vendidos, a Niantic aumentou o preço e também limitou a 5 o número de vezes que você podia usar ao dia, com a justificativa que eles queriam que as pessoas voltassem a ir aos lugares presencialmente ao invés de fazer de maneira remota, assim como era no começo. Só que essa atitude não foi tão bem aceita, o que acabou ocasionando um grande descontentamento da comunidade e até um boicote, fazendo o mês de lançamento da atualização ser o pior mês financeiro dos últimos 5 anos. Só que essa eu vou dar um desconto, pois foi algo feito no ano passado e não influenciou diretamente na queda da audiência no início do jogo. Em resumo, Pokémon GO não foi nem de perto mercenário que nem muitos jogos que hyparam e utilizaram da sua fama para poder faturar milhões deixando os jogos pay to win. Eu presumo dizer que a base de jogadores de Pokémon simplesmente só enjoou do jogo, o que é totalmente normal em todos os jogos. Era óbvio que assim como os outros jogos que estouraram a bolha, fosse esperado que Pokémon ficasse pelo menos mais tempo no auge dos games, o que foi muito estranho ver esse jogo sumir tão rápido assim. Eu sou um grande fã da franquia Pokémon e vou esperar até o último dia da minha vida a Nintendo lançar uma versão oficial do Pokémon Esmeralda para Android com PVP online. E eu não posso morrer até esse dia chegar. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, faz muita diferença pro algoritmo do YouTube e me ajuda a entender se eu estou no caminho certo. Deixa sua sugestão aí sobre o próximo vídeo do quadro Desvendando o Declínio. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Ative o sininho, comente, compartilhe e dá muitos likes. Eu sou o Isaac. Esse é o Isaac. React Isaac. E tchau!